Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar a todos os do grupo, jovens, adocas, alguns pais também que integram o grupo de jovens da igreja Assembleia de Deus do Jardim Goiás. Foi lançado agora pela manhã um desafio, que consiste em contar uma bênção das muitas que o Senhor realizou na nossa vida nesse ano de 2019. E eu, dentre as muitas bênçãos que me aconteceram, eu quero aqui agradecer, sobretudo, como o irmão Luiz Eduardo bem enalteceu, destacou, que a maior de todas as bênçãos é nós podermos estar em comunhão com a igreja. Eu sou muito grato a Deus mesmo por poder estar em comunhão com a igreja, por poder exercitar esta fé que tem me alimentado durante todos esses anos aí. E uma coisa que eu sempre falo, para alguns jovens com quem eu converso mais diretamente, é que há uma diferença grande entre ser intenso e ser constante. Aquela pessoa intensa talvez seja aquela pessoa que nós não vemos mais na igreja. Durante o primeiro mês de conversão, talvez, ela foi muito intensa, ela foi muito envolvente, ela se envolveu em todas as atividades da igreja, mas infelizmente não tinha constância. Foi como aquela semente da parábola bíblica, aquela semente que foi lançada sobre a pedra. Ela não criou raízes, ela não se firmou na terra, no solo, e por causa disso, logo ela perdeu a sua consistência e, por consequência disso, perdeu a vida também que emana de Cristo. Então, essa é a diferença principal. Tem muita gente que é intenso, mas que não tem constância. E que, por essa razão, talvez ela não esteja mais conosco. Mas eu agradeço muito a Deus mesmo, por Deus ter me dado não só a intensidade, mas por ter me dado também esse espírito constante, perseverante, para estar sempre insistindo, sempre lutando, como diz o apóstolo Paulo no fim da sua carreira cristã, da sua caminhada cristã, ele afirma com muita convicção de que havia terminado a carreira, ele havia cumprido o seu ministério e, o mais importante, ele havia perseverado na fé, havia guardado a fé. Eu acredito que essa é a maior vitória que um cristão possa ter, é o maior desafio também que um cristão possa ter. É poder terminar a sua vida, terminar a sua carreira cristã, o seu ministério e poder falar a mesma coisa. Então, eu agradeço muito a Deus mesmo por ter ar nos meus pulmões, por ter vida, por ter saúde, por ter cada um de vocês como amigo, como irmão, como pessoa com quem eu posso contar. Eu fico muito feliz mesmo pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco, perseverando, que não são apenas intensos, mas que são também perseverantes, que são constantes. Essa é a maior dádiva, é a vida, é a saúde, é a comunhão, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Isso é o que nós temos de mais valoroso, é o maior presente, é o maior milagre. Eu gostaria também, rapidamente, antes de terminar, contar uma outra bênção também que me aconteceu na esfera profissional, na minha vida profissional, que foi ter conquistado agora, no fim deste ano, a minha condição, a minha aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil, na prova da OAB. Eu agora posso dizer que sou advogado, uma coisa pela qual eu lutei muito, batalhei muito, foram muitos anos de estudo, foi um tempo muito fatigante, muito exaustivo, mas graças a Deus, Deus me deu força, me deu ânimo, me deu coragem, me deu disposição, alento para que eu estudasse por todo esse período e conseguisse alcançar a meta que eu tinha como profissional. Então agradeço muito a Deus, porque eu sei que todos os dias, cada minuto de estudo, cada dedicação, cada esforço que eu tive para estudar e para conseguir alcançar esta meta, este objetivo, tudo isso veio de Deus, e eu tenho plena confiança disso. Eu excedi muito no tempo, mas é para compensar aqueles que infelizmente não vão poder, ou que não vão querer, ou que se sentem intimidados, envergonhados, acanhados em
gravar um vídeo também para colocar aí no grupo, tá? E eu até abro um espaço, um parênteses para te dizer, não se envergonhe de contar aquilo que Deus faz na sua vida. Não se envergonhe de propagar o Evangelho. Sabe por quê? Porque essa questão de vergonha muitas vezes não está relacionada à sua personalidade. Não está relacionada a uma situação permanente na sua personalidade, no seu ser. A questão da vergonha, muitas vezes, ela está relacionada ao orgulho que há dentro de nós, né? Porque quando nós estamos sozinhos no quarto, a gente não tem vergonha de nada. Sabe por quê? Porque não tem nenhuma situação que possa nos ameaçar de ser envergonhados ou constrangidos. O nosso maior medo, a nossa maior timidez, muitas vezes ela está baseada na vergonha, naquilo que as pessoas vão pensar de nós, naquilo que vão dizer de nós, nos erros que nós eventualmente podemos cometer. Mas imagina se Jesus tivesse esse medo, se ele tivesse essa vergonha, todos nós estaríamos no inferno agora. Mas ele, sendo Deus, ele se submeteu a uma condição humana, e o pior, além de ter se tornado homem, se tornou um escravo do mais baixo escalão, ao ponto de ter a sua face cuspida, de ter sido despido em público, o que era extremamente humilhante para um judeu. Então, e para aquela cultura, né, machista, para aquela cultura extremamente exigente em relação a usos e costumes, em relação a pudor, então foi uma situação muito humilhante. Muito mais do que essa de simplesmente gravar um vídeo e de contar algo que Deus fez na sua vida. Porque eu reafirmo mais uma vez aquilo que a Bíblia sempre diz, não tenha vergonha de se expressar, de falar de Jesus, porque ele também não vai ter vergonha naquele dia em que nós comparecermos diante dele, de te enaltecer e de falar abertamente para todos que você não teve vergonha de expressá-lo, tá? Fica um beijo no coração de cada um de vocês. Feliz ano novo, que seja um ano de muita bênção mesmo para nós. Eu fiz uma dinâmica na última escola bíblica dominical, eu tirei o meu relógio do braço e coloquei para um dos adolescentes ver. Durante 1 minuto, ele ficou procurando alguma coisa diferente no relógio que eu tinha pedido para ele olhar. E depois de 1 minuto, eu perguntei para ele, eu fiz uma pergunta para ver se ele se lembraria. E perguntei para ele a pergunta mais óbvia, que horas são? E infelizmente ele não soube me dizer a horas, porque ele ficou procurando as coisas supérfluas, as coisas que são insignificantes, as coisinhas que são mínimas, que são mínimas, que não tem importância nenhuma, e esqueceu de olhar o mais importante, que era horas. E com essa dinâmica eu apliquei uma verdade bíblica, né, que está lá em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o essencial. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas gradativamente, automaticamente. Entenderam? Então, este é o princípio, este é o mais importante da vida. É colocar isso em primeiro lugar. É como a dinâmica deste relógio. A funcionalidade primordial do relógio é marcar a horas, é te apresentar a horas, é te mostrar o tempo, né? E o adolescente ficou olhando o relógio por um tempo e não soube, e não teve a percepção de olhar o mais importante naquele relógio, que era horas. E muitas vezes nós nos preocupamos com a vida, com tudo que é supérfluo, que é secundário, que é insignificante, e nos esquecemos de olhar para aquilo que é ou que representa a maior importância na nossa vida, que é Deus em primeiro lugar, e as demais coisas que vêm em segundo, que são secundárias. Deus em primeiro lugar, o seu reino também na esfera do primeiro lugar, e depois todas as outras coisas. Estes são os votos do seu amigo Batata, do seu irmão, do seu servo, com quem você pode contar, tá? Eu acredito que muito Deus tem para nos ajudar, para fazer no nosso meio, neste ano que está por vir. Então eu deixo aqui registrado estes 10 minutos, eu sei que é um tempo longo, escute em 2, em 3 ou em 4 vezes, mas ouça tudo o que foi dito aqui e conte comigo, conte conosco, conte com toda esta equipe que está empenhada em fazer
muito pelos jovens em 2020. Fica aqui o meu beijo, o meu abraço no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, contem sempre comigo. Tchau.